Se você chegou até este vídeo, saiba que isso não aconteceu por coincidência. Este é um sinal, uma oportunidade única para descobrir a chave que pode transformar completamente a sua vida. Existe uma força invisível presente na fé, na visualização e na energia divina que atua silenciosamente no universo, sempre disposta a responder àqueles que realmente confiam em seu poder. O que você está prestes a ouvir pode ser exatamente a peça que faltava para liberar um fluxo contínuo de prosperidade e conquistas surpreendentes. Se o seu desejo é atrair dinheiro, alcançar sucesso e viver uma vida repleta de abundância, preste muita atenção, pois hoje você entenderá por que tudo aquilo que você pede tem o potencial de ser atendido. A prosperidade financeira e a realização pessoal não são privilégios de alguns escolhidos, mas sim direitos de todos que compreendem e aplicam corretamente as leis universais. Quem domina a arte da fé direcionada é capaz de transformar desafios em oportunidades e de abrir caminhos onde antes só havia bloqueios. Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. O dinheiro não está ligado apenas ao esforço físico ou ao trabalho intenso, mas, sobretudo, à sintonia com a frequência correta. Se você deseja ver a riqueza chegando até você de forma natural e constante, vivendo uma mudança financeira que altere para sempre a sua realidade, então permaneça atento, porque hoje você aprenderá como isso pode se tornar possível. O universo sempre responde àqueles que acreditam sem hesitar. Isso já está registrado nas Escrituras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Quem entende verdadeiramente o sentido dessa frase, sabe que a escassez não faz parte do seu destino. Você não veio ao mundo para viver limitado, contando moedas e se preocupando com contas e dificuldades. A sua essência é a prosperidade, pois você nasceu para desfrutar do melhor que a vida oferece. Entretanto, para que isso se manifeste, é essencial acionar o mecanismo correto, emitir a vibração certa para que a abundância se aproxime sem barreiras. E se eu lhe dissesse que o que separa você da riqueza ilimitada é apenas um ajuste na forma como enxerga o dinheiro? Oportunidades, prosperidade e sucesso são energias em constante movimento. E quando você aprende a se alinhar a elas, tudo ao seu redor começa a se modificar. Pessoas influentes cruzam o seu caminho. Negócios lucrativos aparecem, investimentos certeiros se concretizam. Aquilo que antes parecia inalcançável passa a acontecer com naturalidade, como se o universo respondesse diretamente aos seus desejos. Grandes empresários, milionários e mentes visionárias conhecem esse segredo e fazem uso dele diariamente. Eles não dependem apenas de esforço, mas criam um campo magnético capaz de atrair riqueza de maneira inevitável. E agora surge a pergunta:
Você está pronto para dar esse passo? Está disposto a abandonar padrões de escassez e assumir a mentalidade de alguém que se transformou em um verdadeiro ímã para o dinheiro? Se a sua resposta for sim, continue atento, pois nos próximos instantes você descobrirá exatamente como transformar qualquer desejo em realidade. O segredo para liberar a prosperidade está no alinhamento com as forças superiores que regem o universo. Nada é obra do acaso, e a riqueza também não foge a essa regra. Existe uma estrutura energética que conduz o fluxo da abundância até aqueles que entendem suas leis e se harmonizam com elas. Tudo começa dentro de você, no ponto mais profundo da sua mente, moldando diretamente seus pensamentos e suas atitudes diárias. Muitas pessoas permanecem presas em ciclos de escassez, sem perceber que são justamente suas crenças e comportamentos que afastam a prosperidade. Quando alguém se enche de medo, dúvidas e crenças limitantes sobre o dinheiro, levanta barreiras que impedem a entrada da riqueza. Mas ao transformar a forma de pensar e agir, essas barreiras começam a cair, permitindo que a abundância se manifeste. Para atrair prosperidade, é necessário desenvolver uma mentalidade de merecimento e gratidão. Quanto mais você se reconhece como digno de riqueza e oportunidades, mais portas se abrem diante de você. O universo responde ao que você transmite. Quando sua vibração está na frequência da abundância, acontecimentos extraordinários começam a se revelar. A verdadeira transformação acontece no instante em que você decide que merece mais e começa a agir em conformidade com essa certeza. Pequenas mudanças nos hábitos e nos pensamentos podem gerar resultados imensos. Ao ajustar sua mentalidade, eliminar crenças negativas e cultivar atitudes alinhadas com a prosperidade, você se torna um poderoso ímã que atrai tudo o que deseja. O universo funciona como um reflexo, devolve exatamente aquilo que você emite. Se você acredita que enriquecer é um processo penoso, sua vida refletirá dificuldades financeiras. Se sente culpa ao desejar prosperidade, a escassez se tornará constante em sua realidade. No entanto, quando escolhe mudar sua vibração e passa a enxergar o dinheiro como um instrumento para proporcionar qualidade de vida para si mesmo e para quem ama, tudo começa a se transformar. A nova frequência da sua mente atrai mudanças e sua realidade passa a refletir esse padrão. A própria Bíblia revela essa lei espiritual. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse ensinamento vai além de uma simples prática religiosa, pois traduz um princípio profundo de confiança e alinhamento com as leis da abundância. Isso significa que ao plantar uma semente, seja financeira ou de qualquer outra forma de contribuição, você ativa uma corrente de prosperidade que retorna multiplicada para a sua vida. Não se trata apenas de acumular dinheiro, mas de compreender que existe uma fonte inesgotável de provisão pronta para se manifestar em sua vida. É hora de reforçar sua mentalidade de prosperidade. Escreva nos comentários: o dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas, pois acreditar nisso é o primeiro passo para abrir as portas da abundância. Quanto mais você declara, mais sua mente se reprograma para o sucesso. Então repita agora: o dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas, e afirme sua conexão com a riqueza. Deixarei um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua caminhada. Se você deseja realmente transformar sua realidade financeira, o primeiro passo é remover os bloqueios internos que impedem o fluxo da prosperidade. O afastamento do dinheiro nunca acontece por acaso. Ele obedece a princípios claros, baseados em energia e intenção. Emoções como medo, culpa ou crenças limitantes se tornam barreiras invisíveis que interrompem a entrada da abundância.
O que você sente e pensa atrai exatamente aquilo que se manifesta. Por isso, comece agora a imaginar um fluxo contínuo de riqueza circulando em sua vida como um rio abundante e inesgotável. A espiritualidade e até a física quântica já comprovaram que os pensamentos moldam a realidade. Quando você mantém uma visão nítida de prosperidade e transmite essa frequência ao universo, tudo ao redor começa a se reorganizar para tornar essa visão concreta. Negócios fluem, oportunidades surgem e ideias lucrativas aparecem. Mas tudo isso exige um compromisso genuíno com seu crescimento financeiro. É preciso desejar de verdade, acreditar sem reservas e agir como se já fosse dono da riqueza que busca. Aqueles que dominam essa arte não se limitam a sonhar com prosperidade, mas vivem como se já fossem prósperos antes mesmo de enxergarem resultados físicos. Eles ajustam atitudes, palavras e hábitos diários para refletir essa nova identidade financeira. O mais impressionante é que o universo responde rapidamente a essa mudança. Pessoas estratégicas aparecem, conexões valiosas se formam e o dinheiro começa a chegar de maneiras inesperadas. Nada disso é acaso, é o reflexo direto da energia que você emite. Um erro comum é esperar que a realidade mude antes de acreditar na abundância, quando, na verdade, o processo acontece ao contrário. Primeiro você precisa acreditar e agir como se já tivesse conquistado o que deseja. Se sua meta é ser milionário, pense, fale e se comporte como um milionário. Se busca sucesso nos negócios, comece a tomar decisões estratégicas como um empresário de sucesso. Quando essa mudança interior acontece, a realidade externa inevitavelmente se ajusta para refletir a nova vibração. Talvez você se pergunte, como posso me sentir próspero se ainda tenho dívidas? Essa é justamente a parte mais desafiadora, mas também a mais poderosa. Sua mente precisa aprender a enxergar além das circunstâncias atuais. Você não é sua conta bancária. Você não é sua dívida. Você é uma força criadora, capaz de transformar qualquer cenário. O dinheiro que você deseja já existe. A casa dos seus sonhos já está construída em algum lugar. A vida que você almeja já está disponível. O que falta é sintonizar sua frequência com essa realidade. E como fazer isso? Comece eliminando palavras e pensamentos negativos sobre dinheiro. Nunca mais diga que está falido, que é difícil prosperar ou que não há oportunidades. Essas frases funcionam como ordens ao universo, que apenas cumpre o que você afirma. Substitua por declarações de abundância. Repita todos os dias: o dinheiro chega até mim com facilidade e constância. Eu sou merecedor de uma vida abundante. O universo conspira ao meu favor e me presenteia com infinitas oportunidades financeiras. Reforçadas com fé e emoção, essas palavras possuem um poder extraordinário. Outra prática fundamental é agir como se a abundância já estivesse presente em sua vida. Isso não significa gastar sem controle, mas adotar hábitos financeiros alinhados com a prosperidade. Pessoas bem-sucedidas não acumulam dinheiro por medo da escassez. Elas fazem com que ele trabalhe a seu favor, investem, multiplicam e compartilham, criando um fluxo contínuo que nunca se esgota. A prosperidade é um reflexo direto do que você acredita e pratica. Quando você escolhe mudar sua mentalidade e começa a agir como alguém próspero, sua realidade inevitavelmente se transforma. O universo sempre responde à sua vibração. Então, decida conscientemente qual energia deseja emitir. Passe a ver o fluxo do dinheiro de maneira natural, mesmo que no início seja através de pequenas atitudes. Doar, ajudar alguém, cultivar uma mentalidade de circulação. Rapidamente perceberá como os recursos retornam em formas surpreendentes. O universo recompensa a ousadia.
Quando você age com confiança, mesmo sem enxergar resultados imediatos, envia um sinal poderoso ao campo quântico. Estou pronto para receber. E quando essa prontidão é verdadeira dentro de você, os recursos começam a chegar. Primeiro de forma sutil e depois em quantidades cada vez maiores. É como uma represa que finalmente se abre depois de anos bloqueada, liberando a correnteza da abundância. Se até hoje você enfrentou dificuldades financeiras, saiba que isso não é permanente. A prosperidade já está ao seu alcance, apenas esperando que você se alinhe a ela. A grande questão é: você está realmente preparado para receber? Está disposto a transformar sua mentalidade, suas crenças e suas atitudes para finalmente acessar esse fluxo contínuo de dinheiro e sucesso? Se a resposta for sim, este é o momento de tomar uma decisão definitiva, porque toda transformação começa de dentro para fora. A oração pela prosperidade vai muito além de palavras ditas sem intenção. Ela é um compromisso espiritual, um elo profundo entre você e Deus, uma ponte que conecta sua fé às bênçãos financeiras. Quando você ora com convicção genuína, algo extraordinário acontece no plano espiritual. O universo começa a agir ao seu favor. Portas que pareciam fechadas se abrem, oportunidades inesperadas surgem, e até mesmo os maiores desafios se dissolvem para dar lugar à abundância. Mas existe um segredo que muitos ignoram. A verdadeira riqueza não começa no bolso, mas sim no coração. Um coração grato, cheio de fé e de certeza no poder divino, é o solo fértil onde as bênçãos financeiras florescem e se multiplicam. Muitas pessoas passam a vida inteira lutando contra dificuldades econômicas, acreditando que apenas o trabalho árduo pode libertá-las, esquecendo que tudo aquilo de que necessitam já existe no plano espiritual. Antes de prosseguir, quero que você sinta essa verdade dentro de si e declare: minha mente está programada para o sucesso. Escreva nos comentários essa afirmação, pois tudo aquilo em que você acredita se transforma em realidade. Quando você se enxerga como alguém bem-sucedido, suas ações refletem essa identidade. Vou deixar um coração no seu comentário como sinal de apoio à sua jornada. Lembre-se, Deus é o dono de toda a abundância, de todo o ouro e prata, e deseja compartilhar essa riqueza com aqueles que confiam nele. O segredo para acessar essa herança divina está em alinhar sua fé, sua mentalidade e suas ações à vibração da prosperidade. A verdadeira chave está na oração feita com fé inabalável e na certeza absoluta de que Deus sempre supre todas as nossas necessidades. Quando essa convicção se fortalece dentro de você, a energia da prosperidade encontra espaço para se manifestar em sua realidade e transformar completamente a sua vida. Isso já foi prometido em Filipenses, capítulo 4, versículo 21. Orar não significa apenas pedir, é alinhar a mente e o coração com a abundância que já está destinada a você. É um processo de mudança interior, no qual a mentalidade de escassez cede lugar a uma visão de prosperidade. Substituir o medo pela confiança, a dúvida pela fé e a passividade pela gratidão é essencial para mudar sua vibração e permitir que a riqueza flua livremente. Cada palavra pronunciada em oração repercute no mundo espiritual, moldando não apenas a sua conexão com Deus, mas também a realidade material que você vive aqui na Terra. Por isso, ao orar pela prosperidade, suas palavras devem carregar firmeza e certeza. Em vez de pedir com hesitação, declare com convicção: sou um ímã da abundância e a prosperidade me encontra em todos os lugares. Essas frases não são meros pensamentos motivacionais, mas afirmações espirituais capazes de alterar sua frequência energética. Deus já preparou bênçãos grandiosas para a sua vida, e a fé é a ponte que transforma essas bênçãos em realidade. Quando se acredita sem vacilar, a escassez
perde força e a abundância começa a se manifestar naturalmente. Além disso, toda oração de prosperidade precisa vir acompanhada da gratidão. Ser grato é um princípio espiritual que abre portas para as riquezas financeiras. Muitas vezes, as pessoas pedem por mais, mas se esquecem de valorizar aquilo que já possuem. A gratidão não é apenas reconhecimento, é também uma demonstração de confiança total na provisão divina. Quando você agradece antecipadamente, mostra ao universo que confia no que ainda vai chegar. E isso fortalece ainda mais o fluxo de bênçãos. Quem valoriza o pouco se prepara para receber muito mais. Assim como um pai se alegra em dar presentes a um filho que aprecia o que recebe, Deus se agrada em derramar abundância sobre aqueles que cultivam gratidão verdadeira. O erro de muitos é limitar a ação divina ao que conseguem ver com os olhos físicos. A abundância não depende do salário, do emprego ou das oportunidades aparentes. Deus pode agir de maneiras inimagináveis, levantar pessoas para ajudá-lo, abrir portas que você nem sabia que existiam e multiplicar recursos já disponíveis em suas mãos. Ele é especialista em transformar o impossível em realidade e em converter situações de escassez em testemunhos de prosperidade. Mas para viver essa transformação, é necessário alinhar fé e ação. Orar sem agir é como plantar uma semente e nunca regá-la. Quem deseja prosperar precisa mover-se com a certeza de que a resposta já foi liberada. Quando você age com essa confiança, Deus começa a operar em seu favor de forma surpreendente. A oração mais eficaz é aquela que vem acompanhada de uma renovação mental. Muitos afirmam querer abundância, mas ainda mantêm pensamentos ligados à falta e à limitação. Se a mente estiver sintonizada com a escassez, mesmo que se ore, a energia permanece desalinhada. Para manifestar prosperidade, é preciso ajustar pensamentos, sentimentos e atitudes ao futuro que se deseja viver. Crenças negativas sobre dinheiro influenciam diretamente a realidade financeira. Muitos cresceram ouvindo que riqueza é pecado, que poucos podem prosperar ou que o dinheiro sempre será difícil. Essas ideias limitantes criam barreiras invisíveis que bloqueiam o fluxo da abundância. Romper com isso é essencial. É preciso renovar a mente e compreender que Deus deseja a sua prosperidade não apenas para suprir as suas próprias necessidades, mas também para que você possa ser instrumento de bênçãos para outras pessoas. Quando essa verdade se estabelece dentro de você, sua oração se fortalece, pois passa a ser feita com entendimento e convicção. Ao buscar prosperidade, fale com Deus como um filho que sabe que seu pai é dono de toda a riqueza e deseja compartilhar com você essa herança. Não ore como quem implora, mas como quem reivindica aquilo que já foi prometido. Declare as promessas bíblicas sobre sua vida financeira, rejeite todo pensamento de limitação e mantenha os olhos fixos na provisão divina. As dificuldades momentâneas não podem abalar a sua fé, porque todo deserto é passageiro. Ele sempre antecede a chegada à terra prometida. A questão nunca é se Deus proverá, mas quando. E a força da sua fé pode acelerar essa manifestação. Outro princípio poderoso ligado à oração pela prosperidade é a generosidade. A Bíblia ensina que quem planta também colhe, e muitas vezes o desbloqueio financeiro acontece através do ato de compartilhar. Quando você doa, mesmo que pouco, está demonstrando confiança na provisão divina e não apenas nos recursos materiais. Esse gesto atrai ainda mais prosperidade, porque Deus honra aqueles que se tornam canais de bênçãos. Se deseja receber, esteja disposto a dar. A generosidade não envolve apenas dinheiro, mas também tempo, conhecimento, palavras de incentivo e gestos de bondade. Tudo o que você oferece retorna multiplicado. A oração eficaz pela abundância se sustenta em 3 pilares:
fé, gratidão e generosidade. Quando esses elementos estão alinhados, a prosperidade se torna uma consequência natural. Nada pode impedir a ação de Deus em sua vida financeira quando você se posiciona espiritualmente para receber. Mesmo diante das adversidades, mantenha a confiança firme, ore com convicção, agradeça antecipadamente e pratique a generosidade. A resposta virá e a abundância começará a se manifestar de formas surpreendentes. O mesmo Deus que supriu os seus servos no passado continua agindo hoje. O nível de prosperidade que você viverá será determinado pelo seu compromisso com a oração e pela sua disposição em acreditar. A mente é uma ferramenta poderosa, mas é o coração que libera a energia capaz de transformar sua realidade. Suas emoções definem a frequência que o conecta ao universo e ao fluxo da abundância. Quando o coração está cheio de gratidão, torna-se um ímã natural para riquezas, oportunidades e bênçãos inesperadas. Essa energia não é apenas teoria, é algo perceptível. Pessoas gratas de verdade irradiam uma luz que atrai experiências positivas, enquanto quem alimenta mágoas e preocupações constantes acaba cercado por bloqueios e dificuldades. A chave para desbloquear a verdadeira prosperidade está no que você guarda dentro de si. Se o coração estiver tomado pelo medo e pela insatisfação, será essa a energia enviada ao universo, criando ciclos de limitação. Mas quando ele vibra em confiança e gratidão, o retorno é inevitavelmente positivo. Os pensamentos são importantes na criação da realidade, mas são as emoções que dão força à manifestação. Repetir afirmações sem senti-las é como lançar sementes em solo estéril. Para que a mentalização funcione, as palavras precisam ser carregadas de emoção e fé. Gratidão não deve ser apenas racional, mas um sentimento vivido de forma intensa, capaz de transbordar. Quem agradece de forma superficial apenas pronuncia palavras sem impacto real. Mas quem sente gratidão profunda, a ponto de preencher o coração de alegria e esperança, cria um campo magnético poderoso que atrai abundância de maneiras inesperadas. O segredo da transformação financeira está na harmonia entre mente e coração, porque ambos precisam trabalhar em conjunto para construir uma vida próspera. Muitos acreditam que mudar pensamentos é suficiente, mas sem transformar os sentimentos, os desafios continuam se repetindo. Se alguém mantém frases positivas durante o dia, mas sente angústia ao pensar nas finanças, envia sinais contraditórios ao universo. É essencial alinhar pensamento e emoção para criar uma conexão verdadeira com a prosperidade. Não basta acreditar que ela é possível, é preciso sentir com convicção que ela já está a caminho. A conexão emocional é justamente o acelerador do processo de manifestação, permitindo que a riqueza flua de modo natural, sem resistência. O coração humano emite um campo magnético muito mais intenso do que o do cérebro, e há pesquisas que indicam que as emoções influenciam diretamente a vibração energética do corpo. Sentimentos como alegria, gratidão e amor elevam essa frequência, criando um estado vibracional que atrai experiências positivas. Em contrapartida, viver em preocupação constante, tristeza e insatisfação gera bloqueios energéticos que dificultam a chegada da prosperidade. É por isso que algumas pessoas parecem atrair oportunidades com facilidade, enquanto outras se deparam com obstáculos sem fim. O diferencial está na energia que carregam por dentro. A gratidão é a chave mestra para acessar a abundância, mas para funcionar de maneira plena, precisa ser aplicada corretamente. Muitos agradecem apenas pelo que já têm, esquecendo que a gratidão mais poderosa é aquela que se manifesta antes mesmo das bênçãos chegarem.
Quando você se comporta como quem já recebeu a prosperidade desejada, seu coração emite uma vibração de realização, e essa energia abre um atalho para que a materialização aconteça com mais rapidez. Isso não é fingimento nem ilusão. É compreender que o universo responde às emoções, não somente aos desejos e às intenções. Quem agradece de antemão demonstra fé inabalável, e essa fé abre portas que antes pareciam inacessíveis. A verdadeira prosperidade nasce no coração, pois onde estiver a sua energia, ali também estará o seu tesouro. Esse princípio bíblico ensina que aquilo em que concentramos nossa força emocional termina moldando a realidade. Se o coração fica dominado pela preocupação com a falta de dinheiro, a escassez se torna o seu tesouro, porque é nela que você deposita sua atenção. Porém, quando a mente se volta para a confiança na provisão divina e para a certeza de que há riqueza suficiente para todos, essa é a realidade que começa a se manifestar. Mudar essa perspectiva pode parecer desafiador no início, mas com a prática diária da gratidão e da mentalização positiva, o coração passa a vibrar em uma nova frequência. Com o tempo, a abundância deixa de ser um sonho distante e se torna algo natural. O dinheiro não é apenas um recurso material, é também uma energia que se direciona àqueles preparados para recebê-lo. Quem sente culpa por desejar prosperar cria barreiras invisíveis que impedem o livre fluxo financeiro. Para que os recursos cheguem de maneira constante, é indispensável construir uma relação saudável com o dinheiro, eliminando crenças limitantes e substituindo-as por sentimentos de merecimento e gratidão. O dinheiro não deve ser visto como algo sujo ou inalcançável, mas como uma bênção que traz qualidade de vida e a chance de ajudar outras pessoas. Quem enxerga a riqueza de forma positiva e deseja prosperar, não apenas para si, mas também para gerar impacto benéfico na vida de outros, estabelece uma conexão natural com a abundância. A emoção que acompanha cada pensamento define a sua força no plano físico. Um desejo envolto em medo e dúvida perde potência, enquanto um desejo carregado de gratidão e convicção torna-se irresistível para o universo. Por isso, ao buscar qualquer objetivo, o ideal é sentir no coração que a conquista já faz parte da sua vida. Se a meta é prosperidade financeira, a melhor maneira de atraí-la é visualizar-se vivendo em abundância e experimentar por dentro a emoção de já estar desfrutando dessa realidade. O cérebro não distingue com precisão o que é real daquilo que é intensamente imaginado. Assim, quando você se permite sentir a alegria de ter alcançado os objetivos, o seu campo magnético se alinha a essa vibração. Esse alinhamento cria um forte efeito de atração, e as oportunidades certas começam a surgir naturalmente. A mentalização positiva não é um processo passivo, é uma ferramenta transformadora que ativa a energia necessária para promover mudanças concretas. Quando mente e coração trabalham em conjunto, fortalecidos por gratidão e fé, produzem uma ressonância poderosa que atrai tudo o que está em sintonia com essa frequência. A chave da prosperidade está na harmonia entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três elementos se alinham, a abundância se manifesta com fluidez e sem esforço. Não basta desejar e esperar. É preciso alinhar o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Quando a mente transborda gratidão, o coração vibra na frequência da abundância e as ações refletem essa confiança, o caminho para prosperar se abre. As oportunidades começam a aparecer porque você está sintonizado para percebê-las e aproveitá-las. Muitas pessoas vivem cercadas de possibilidades extraordinárias e não as veem por estarem presas a uma mentalidade de escassez. Somente com o coração alinhado à gratidão, os olhos se abrem para aquilo que sempre esteve disponível.
Cada ser humano possui dentro de si o poder de alterar a própria realidade financeira, e isso começa com uma decisão: escolher alimentar emoções de gratidão e abundância em vez de medo e escassez. Mesmo diante de desafios, é possível manter o foco na certeza de que tudo se encaminha para o melhor. Fé, somada à gratidão, cria um campo energético tão intenso que o impossível se torna possível. Não é sorte, é frequência. Quando a sua vibração está alinhada à prosperidade, você se torna um canal natural para que a riqueza flua. A mudança começa dentro da mente e se reflete em cada aspecto da vida. A prática diária da gratidão modifica a forma como você enxerga o mundo. Pequenos momentos de apreciação, repetidos com constância, geram enorme diferença ao longo do tempo. Reservar alguns minutos do dia para agradecer de maneira genuína por tudo o que já tem e por tudo o que ainda virá, fortalece o campo magnético do coração. Essa constância cria um ciclo virtuoso de abundância, no qual surgem, de modo natural, cada vez mais motivos para agradecer. Quem transforma a gratidão em hábito cotidiano percebe mudanças profundas. A prosperidade se torna inevitável, porque o coração passa a pulsar na frequência certa para atrair riquezas, oportunidades e bênçãos além do esperado. Dar é um princípio universal que atravessa culturas, religiões e filosofias. Oferecer algo sem esperar retorno é um dos grandes segredos da prosperidade. Generosidade não é apenas bondade, é um catalisador poderoso do crescimento financeiro e espiritual. Existe uma força por trás do ato de doar, um impulso que cria um ciclo contínuo de abundância. Quem entende esse princípio e o pratica com regularidade, percebe a vida mais leve, próspera e repleta de boas surpresas. O fluxo da prosperidade não se interrompe para quem compreende que o que sai de suas mãos não se perde, mas retorna multiplicado por caminhos inesperados. O universo responde à frequência da generosidade. Toda vez que um gesto de doação é feito com sinceridade, algo é acionado no campo energético que conecta tudo e todos. Cada ato altruísta libera uma onda de positividade que reverbera ao redor e, inevitavelmente, retorna ao doador. Abundância jamais foi um jogo de perdas, onde uns têm e outros ficam sem. Ao contrário, quanto mais se compartilha, mais se recebe. A generosidade abre espaço para novas bênçãos e mantém a vida em movimento, sem bloqueios nem estagnação. Quem segura tudo por medo da falta impede a livre circulação da prosperidade. O receio de dar nasce da crença equivocada de que, ao compartilhar, sobrará menos para si. Essa crença é a raiz da escassez. O dinheiro e os recursos funcionam como um rio que precisa fluir. Quando alguém tenta represar tudo, o curso se interrompe e a água estagna. A generosidade atua como um canal que mantém o fluxo contínuo, permitindo que o novo sempre encontre passagem. E dar não se limita a dinheiro. Tempo, conhecimento, palavras de incentivo e pequenos gestos de bondade são formas poderosas de contribuir. Tudo o que é compartilhado volta em medida ainda maior, porque a energia do bem não se dissipa, ela se expande. Está gostando deste conteúdo? Então clique no botão Valeu logo abaixo e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para continuarmos oferecendo materiais de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançar seus objetivos financeiros. Conto com você! A prosperidade não se mede apenas pelo montante acumulado, mas pela capacidade de gerar impacto positivo na vida de outras pessoas. Quem decide ser generoso participa ativamente da construção de um mundo mais abundante. Cada ato de bondade desencadeia uma reação em cadeia. Um gesto inspira o outro, criando um efeito dominó de prosperidade e compaixão.
Ajudar alguém hoje pode parecer simples, mas suas consequências são profundas e imprevisíveis. Muitos dos que atualmente desfrutam de grande sucesso financeiro reconhecem que essa postura generosa foi decisiva em sua jornada. Muitas histórias de prosperidade começaram com pequenos atos de generosidade. O que retorna para essas pessoas não é apenas riqueza material, mas também conexões valiosas, novas oportunidades e um senso de plenitude que o dinheiro por si só jamais poderia oferecer. O segredo de uma vida próspera está na disposição de aliviar o peso dos outros. A promessa bíblica registrada em Provérbios capítulo 11, versículo 25, é clara. Aquele que ajuda será ajudado. Isso significa que a generosidade é um dos caminhos mais poderosos para atrair prosperidade à própria vida. O universo funciona em equilíbrio e sempre retribui aqueles que decidem ser canais de bênçãos para os demais. A ideia de que prosperar é sinônimo de acumular sem compartilhar é apenas uma ilusão que conduz a ciclos de limitação. A verdadeira riqueza se manifesta quando há circulação de recursos, porque abundância não é posse, mas a capacidade de multiplicar e distribuir. Ser generoso não exige atos grandiosos. Pequenos gestos diários já carregam uma força imensa. Um simples ato de encorajamento, uma palavra de apoio ou uma ajuda prática tem poder para movimentar a energia da abundância. O segredo está na intenção com que se doa. Quando se oferece algo de coração, sem esperar retorno imediato, cria-se uma vibração poderosa que atrai coisas boas de forma surpreendente. Generosidade genuína é uma das formas mais rápidas de elevar a frequência energética e abrir caminhos para oportunidades inesperadas. Muitas vezes, a resposta para uma necessidade financeira não vem do esforço direto, mas de um ato de dar que desencadeia uma corrente de acontecimentos favoráveis. A resistência em ser generoso costuma nascer da insegurança. O medo da falta leva as pessoas a guardarem tudo para si, acreditando que isso trará proteção. No entanto, o que realmente protege contra a escassez é a confiança de que a abundância está sempre disponível. O universo responde à confiança, e aqueles que compartilham são constantemente surpreendidos com retribuições maiores do que poderiam imaginar. Esse é um princípio que qualquer pessoa pode experimentar. Quem começa a doar, ainda que pouco, logo percebe que mais começa a chegar. O ciclo da generosidade nunca falha. Prosperidade não é construída apenas pelo que se recebe, mas também pelo que se compartilha. Acumular sem propósito pode trazer uma sensação passageira de segurança, mas não gera plenitude. Muitas das pessoas mais ricas e bem-sucedidas do mundo também são as mais generosas. Elas compreenderam que prosperidade não é apenas sobre ter, mas sobre criar impacto. Quando alguém decide usar seus recursos, talentos e tempo para melhorar a vida de outras pessoas, o universo responde com ainda mais prosperidade. A generosidade constrói pontes, gera conexões e abre portas que jamais seriam acessíveis por meio do egoísmo ou do medo. Além disso, generosidade ensina uma lição poderosa sobre desapego. Muitas vezes, a raiz da falta de prosperidade está no apego excessivo ao que já se possui. A crença de que é necessário segurar tudo com força para garantir segurança impede que novas bênçãos entrem. Dar é um exercício de confiança, uma forma de lembrar que a abundância não se esgota, ela apenas se renova. Quem aprende a compartilhar sem medo, descobre que nunca lhe falta nada. Pelo contrário, percebe que a vida sempre traz mais do que o suficiente quando o coração está disposto a contribuir. O ato de doar também representa o reconhecimento de que nada realmente nos pertence. Tudo o que temos é presente de Deus e cabe a nós utilizar esses recursos com sabedoria. Dinheiro, bens materiais e até mesmo o tempo são transitórios.
A generosidade é a prova de que entendemos essa verdade e de que escolhemos viver em harmonia com o fluxo natural da vida. Quando alguém doa, não perde, planta. E toda semente de generosidade gera colheitas abundantes. Quem transforma o ato de doar em hábito, cria um terreno fértil, onde bênçãos crescem continuamente. A caminhada rumo à prosperidade não está apenas no esforço para conquistar, mas na disposição de compartilhar. Generosidade não é somente uma virtude. É uma estratégia espiritual e prática para viver uma vida de riqueza verdadeira. O universo recompensa não apenas aqueles que desejam prosperidade para si, mas também os que querem o melhor para os outros. Cada ato de dar é uma declaração de fé na abundância infinita, um sinal de que se acredita que sempre haverá mais. Aqueles que vivem com essa mentalidade descobrem que suas necessidades sempre são supridas, que as oportunidades surgem nos momentos mais inesperados e que a vida se transforma em uma sequência contínua de bênçãos. Prosperidade verdadeira não é medida pelo saldo bancário, mas pelo impacto positivo que se gera no mundo. A generosidade transforma vidas, não apenas a de quem recebe, mas principalmente a de quem doa. Cada vez que alguém escolhe ser instrumento de bênçãos, se torna um canal por onde a abundância flui. E quando ela passa por você, nunca para. Continua circulando e retorna multiplicada. A generosidade é a chave que abre as portas de um universo onde dar e receber são partes de um mesmo ciclo eterno de prosperidade. Mas toda conquista traz consigo novos desafios invisíveis. Quando alguém alcança um nível maior de prosperidade, seja financeira, emocional ou espiritual, forças contrárias podem se levantar para tentar desestabilizar o que foi conquistado. O crescimento gera luz, e a luz inevitavelmente atrai olhares nem sempre positivos. Por isso, proteger as bênçãos recebidas é tão importante quanto buscá-las. Prosperidade verdadeira não é apenas conquistar riquezas, mas preservá-las e expandi-las com sabedoria. Muitos batalham para alcançar algo, mas por não cuidarem do que receberam, acabam perdendo sem compreender a razão. Há um princípio essencial: tudo o que não é protegido corre o risco de se perder. A proteção espiritual é uma barreira invisível, mas extremamente poderosa. Muitos acreditam que a segurança está apenas em estratégias materiais, como planejamento, investimentos ou reservas financeiras. Embora isso tenha seu valor, não é suficiente. A verdadeira proteção vai além do que os olhos podem ver. O coração e a mente precisam estar alinhados a uma força superior para que o sucesso não seja temporário. A oração diária por proteção divina age como um escudo, resguardando não apenas os ganhos materiais, mas também a paz, a clareza mental e a energia necessária para continuar prosperando. Colocar a proteção espiritual em primeiro lugar fortalece todos os outros aspectos da vida. Existem forças no mundo que atuam contra a abundância, e nem toda perda ou dificuldade surge por acaso. Muitas vezes, quando alguém começa a prosperar, pensamentos de inveja, até mesmo inconscientes, podem ser direcionados contra essa pessoa. A inveja é uma das energias mais corrosivas, pois atua de forma silenciosa, corroendo a estabilidade. Isso não significa viver com medo, mas compreender que proteger espiritualmente as bênçãos é tão importante quanto trancar a porta da própria casa. Orar para que suas conquistas sejam guardadas é um ato de responsabilidade, porque tudo aquilo que cresce sem proteção se torna vulnerável. A verdadeira prosperidade se sustenta em alicerces firmes. Um erro comum é acreditar que, depois de alcançar certa estabilidade, a vida espiritual pode ser deixada de lado. O sucesso sem proteção vira alvo fácil.
Muitos experimentam períodos de grande crescimento seguidos por quedas inesperadas, não por falta de esforço, mas por negligenciar a base espiritual. O Salmo 121 ensina que Deus guarda a entrada e a saída dos seus filhos. Isso significa que Ele não apenas abençoa, mas também protege. Porém, essa proteção é ativada pela fé. Tudo aquilo que atrai prosperidade também pode atrair atenção indesejada, pois cada energia, seja positiva ou negativa, gera reações. Pessoas que irradiam confiança e sucesso frequentemente se tornam alvo de críticas e de energias contrárias. A influência do ambiente e das pessoas ao redor pode afetar o fluxo de bênçãos. Por isso, é essencial manter-se protegido espiritualmente para que as conquistas não sejam prejudicadas. A oração e a conexão com Deus criam um campo de proteção que impede que influências externas causem danos. A proteção espiritual também garante clareza mental. Muitas vezes, os maiores ataques não vêm de fora, mas de dentro. Dúvidas, medos e inseguranças corroem as bases da prosperidade tão intensamente quanto qualquer fator externo. Quando esses pensamentos negativos dominam a mente, a própria energia começa a bloquear a abundância. A oração por proteção não serve apenas para blindar contra forças externas, mas também para fortalecer o coração e a mente contra armadilhas internas. Ter plena consciência de que você está envolvido por uma aura de proteção divina fortalece a confiança e impede que medos desnecessários sabotem o seu avanço. Manter as bênçãos requer disciplina espiritual. Assim como um jardim precisa ser regado e preservado contra pragas, uma vida próspera exige cuidados constantes para continuar florescendo. Muitas pessoas experimentam um crescimento financeiro acelerado, mas, por não cuidarem da energia que as cerca, acabam enfrentando perdas repentinas. Isso ocorre porque a prosperidade, quando não é amparada, pode transformar-se em fardo em vez de bênção. Se este conteúdo está fazendo sentido para você e deseja ir além, torne-se membro do canal. Quem se torna membro recebe benefícios exclusivos, conteúdos especiais e se conecta ainda mais com a nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte desta jornada de crescimento e prosperidade. O segredo para evitar instabilidade é construir um escudo de proteção, por meio da fé e da vigilância. Orar diariamente para que as bênçãos sejam guardadas é tão essencial quanto conquistá-las. Inveja e negatividade não alcançam aqueles que estão espiritualmente blindados. Quando alguém está resguardado por uma energia superior, qualquer tentativa de prejudicá-lo se dissolve antes de causar impacto. Essa blindagem espiritual não significa ausência de desafios, mas garante que, quando eles surgirem, não terão força para produzir danos significativos. A proteção divina não remove os obstáculos do caminho. Ela fortalece o caminhante para que atravesse cada fase sem perder aquilo que já recebeu. Quem busca crescimento sem proteção permanece vulnerável. Quem se fortalece espiritualmente constrói alicerces inabaláveis. A conexão com Deus é a mais alta forma de segurança. Nenhum plano humano substitui a proteção que nasce de uma fé firme. Muitos confiam apenas em contratos, garantias e estratégias, esquecendo que a verdadeira segurança vem de um coração ancorado espiritualmente. Quem se apoia somente no material está sujeito a imprevistos. Quem se ancora na fé sabe que nada pode destruí-lo. A oração constante cria um escudo invisível que mantém a estabilidade mesmo em tempos turbulentos. O mundo pode mudar, a economia pode oscilar, mas quem está guardado pela força divina não será abalado. O sucesso precisa caminhar de mãos dadas com a sabedoria. A pressa para alcançar metas pode fazer esquecer a importância da proteção. Muitos conquistam o que sempre desejaram,
mas, por não se prepararem espiritualmente, perdem tudo rapidamente. A sabedoria ensina que não basta ganhar, é necessário saber manter. Orar por proteção é um ato de humildade e inteligência, pois revela reconhecimento de que precisamos da ajuda divina para sustentar o que foi conquistado. Quem abraça esse princípio constrói uma vida de abundância que não se deixa derrubar por circunstâncias externas. A verdadeira prosperidade não se restringe ao dinheiro. Inclui paz e felicidade. De nada adianta acumular riqueza se a mente está inquieta e a vida repleta de conflitos. A proteção divina garante uma abundância completa e duradoura. Quem busca prosperidade sem buscar proteção corre o risco de ver tudo escorrer pelos dedos. Quem cultiva uma conexão constante com Deus experimenta uma riqueza que cresce continuamente. A oração por proteção não resguarda apenas os bens materiais. Ela preserva a mente, a harmonia e a felicidade. A fé é a maior defesa contra qualquer força negativa. Quando existe a certeza de que Deus guarda cada passo, nenhum medo impede o progresso. A convicção de estar protegido permite avançar sem hesitação, decidir com clareza e viver sem receio do futuro. Quem entende esse princípio caminha com confiança inabalável, pois sabe que nada derruba aquele que está sob proteção divina. A oração diária fortalece esse escudo e alinha a energia ao fluxo constante de abundância. Proteger as bênçãos não é conceito abstrato, é necessidade real. Cada conquista precisa de cuidado para continuar frutificando. Do mesmo modo que protegemos a casa contra invasores, precisamos resguardar nossas vitórias de forças que possam ameaçá-las. A oração é a chave dessa proteção. Quem ora diariamente com fé, gratidão e consciência do poder divino, ergue uma fortaleza ao redor de tudo o que recebeu. Prosperidade não é apenas obter, é garantir que o que se tem continue crescendo e gerando frutos ao longo de toda a vida. A prosperidade não é um evento isolado, mas um fluxo contínuo de crescimento que se expande conforme mente, espírito e ações se alinham com essa energia. O verdadeiro sucesso financeiro não nasce de um desejo passageiro, e sim de um compromisso diário com mentalização, prática e fé. Quando esses três pilares se unem, formam uma base inabalável que sustenta e multiplica qualquer ganho. Não basta desejar riqueza, é preciso construir o ambiente mental e espiritual para que ela se manifeste de modo crescente e duradouro. O dinheiro não é apenas meio de troca, é uma energia que se expande onde há preparo para recebê-la. Quem compreende esse princípio transforma cada conquista em degrau para o próximo nível de abundância. A oração é o primeiro passo para se conectar à fonte inesgotável da prosperidade. Quando se ora com fé, abrem-se portas no plano espiritual para que o financeiro se manifeste no plano físico. Orar não é um pedido vago, mas um diálogo direto com Deus, no qual se firma um compromisso com a abundância. Quem ora precisa entender que não está apenas pedindo riquezas, mas se preparando para recebê-las. A fé move montanhas, porém é a ação que transforma essa fé em realidade. Orar é alinhar coração e mente com a certeza de que a abundância já está a caminho e de que as oportunidades certas surgirão no momento perfeito. Deus já estabeleceu provisão para aqueles que confiam e agem em concordância com essa verdade. Nenhuma oração é suficiente sem a atitude correspondente. Muitos aguardam que a prosperidade caia do céu sem mover um dedo. O universo responde ao movimento. A fé precisa ser acompanhada de passos concretos que comprovem o compromisso com o crescimento. Os que tomam iniciativa, buscam conhecimento e se posicionam para receber, colhem resultados com mais rapidez. Multiplicar os ganhos exige mais do que intenção, requer esforço estratégico.
Isso significa estar atento às oportunidades, investir tempo no desenvolvimento pessoal e profissional e, sobretudo, manter a disciplina necessária para que os frutos da abundância não sejam desperdiçados. A mentalidade constante é a terceira peça fundamental nesse processo. A mente tem poder para atrair ou repelir a prosperidade conforme os pensamentos que alimenta. Se alguém acredita que dinheiro é difícil, que oportunidades são raras ou que riqueza está fora de alcance, cria barreiras que impedem o fluxo financeiro. Por outro lado, quem treina a mente para enxergar a abundância como algo natural, desenvolve uma ligação poderosa com a prosperidade. A visualização é ferramenta essencial. Quem se enxerga próspero e sente por dentro a emoção de já ter atingido suas metas financeiras, acelera a materialização da riqueza. A energia que projetamos retorna na mesma frequência. Quem vibra em prosperidade, inevitavelmente, atrai mais prosperidade. A multiplicação dos ganhos também se relaciona com a maneira como se administra o que já se possui. A riqueza não prospera onde há desperdício ou falta de planejamento. Cuidar bem dos recursos, investir em conhecimento e fazer escolhas financeiras sábias demonstram maturidade para receber mais. A prosperidade flui para quem sabe utilizá-la de forma produtiva. O dinheiro é ferramenta que precisa ser movimentada com sabedoria para continuar crescendo. Gastos impulsivos, sem considerar o futuro, são grandes bloqueios para a abundância. Quem administra bem o pouco, prepara-se para receber muito. O crescimento financeiro não acontece apenas no plano material, mas também no emocional e no espiritual. Para prosperar, é necessário desenvolver a mentalidade adequada para lidar com a riqueza. O medo de perder, a culpa por desejar mais e a crença de que não se é digno da abundância impedem a multiplicação dos resultados. Para que o fluxo se amplie, é essencial construir uma relação saudável com a riqueza. Ver o dinheiro como meio, e não como fim, como recurso para criar uma vida melhor e servir outras pessoas. Quem enxerga o dinheiro de forma positiva e aprende a utilizá-lo com responsabilidade, está sempre em posição de crescimento. A riqueza não floresce onde há estagnação. O segredo para manter o fluxo abundante em expansão é continuar aprendendo, reinventando-se e buscando novas formas de gerar valor. Conhecimento é uma das maiores fontes de multiplicação financeira. Quem deixa de crescer também deixa de prosperar. Estudar novas possibilidades, desenvolver habilidades e manter-se atento às mudanças do mundo são atitudes que diferenciam aqueles que enriquecem dos que apenas sobrevivem. A economia está em constante transformação e os que se adaptam e inovam são os que permanecem no topo. A busca por conhecimento deve ser contínua para quem deseja que sua riqueza se expanda sem limites. A generosidade é outro princípio essencial para a multiplicação dos ganhos. Quem apenas acumula sem compartilhar, cria bloqueios energéticos que impedem a expansão da prosperidade. O dinheiro precisa circular para que continue crescendo. Ajudar pessoas, apoiar causas nobres e contribuir para o bem coletivo demonstram compreensão do fluxo da abundância. Aqueles que colocam seus recursos a serviço de um propósito maior percebem que quanto mais compartilham, mais recebem. A generosidade abre portas inesperadas e gera conexões que se transformam em oportunidades ainda maiores. A prosperidade também depende da disposição para assumir riscos calculados. Quem tem medo de perder nunca cresce de verdade. O sucesso financeiro exige coragem para sair da zona de conforto, experimentar novas estratégias e explorar caminhos diferentes. O medo da mudança é um dos maiores inimigos do progresso. Muitos permanecem no mesmo lugar por anos,
presos à falsa segurança do que já conhecem, sem perceber que a verdadeira abundância está do outro lado do risco, bem administrado. Aqueles que ousam, se arriscam com inteligência e confiam em seu potencial são os que multiplicam suas riquezas de forma exponencial. A constância é outro fator determinante no processo de multiplicação financeira. Nada acontece da noite para o dia, e os resultados mais sólidos são construídos com paciência e persistência. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo criam um efeito acumulativo poderoso. A disciplina para manter o foco, continuar investindo e não desistir diante dos desafios é o que separa os bem-sucedidos daqueles que param no meio do caminho. O crescimento financeiro é um processo, e quem entende isso permanece firme até que os frutos apareçam. Paciência e resiliência são tão importantes quanto conhecimento e estratégia. A prosperidade é um ciclo fortalecido pela prática constante dos princípios corretos. Quem ora com fé, age com determinação e mantém a mente alinhada à abundância, vê seus ganhos crescerem de maneira constante. O sucesso não é acaso, mas resultado da aplicação de leis espirituais e práticas que garantem expansão contínua da riqueza. A união de mentalização, planejamento, ação e generosidade cria um terreno fértil onde a prosperidade se multiplica indefinidamente. Aqueles que entendem esse ciclo vivem uma vida de crescimento contínuo, onde a riqueza flui como um rio que jamais seca. A fé é o alicerce invisível que sustenta os sonhos mais ousados, a chama que ilumina o caminho mesmo quando tudo parece incerto. A fé transcende a lógica, ignora as circunstâncias adversas e enxerga oportunidades onde outros só veem barreiras. Confiar em Deus é acreditar que cada passo dado, cada semente plantada e cada esforço empreendido jamais serão em vão. Quando Ele está no centro da jornada, não existe tempestade capaz de desviar o propósito. A confiança nele traz paz, clareza e força interior. A persistência é a marca dos vencedores. É o traço que distingue os que apenas desejam daqueles que conquistam. Cada obstáculo superado é um degrau para o próximo nível. Um teste que fortalece a resiliência e lapida a determinação. Nada grandioso nasce sem esforço constante, sem batalhas diárias e sem a coragem de prosseguir nos momentos mais difíceis. A prosperidade não é fruto do acaso, mas da insistência incansável de quem escolhe continuar. Gratidão é outro elemento transformador. Quem é grato enxerga a abundância, onde outros veem escassez, valoriza cada conquista e entende que até os desafios carregam lições valiosas. Ser grato não é apenas um sentimento, mas uma prática diária, um hábito poderoso que atrai ainda mais bênçãos. Quando se agradece pelo que já existe, abre-se espaço para receber o que ainda está por vir. Gratidão não é apenas reconhecimento pelo que foi alcançado, mas também confiança no que ainda vai se manifestar. Buscar primeiro o reino de Deus significa alinhar desejos e metas à vontade divina, colocando princípios espirituais acima das ambições materiais e confiando que todas as outras coisas serão acrescentadas no tempo certo. Quem prioriza a justiça de Deus não precisa temer a falta, pois sabe que Ele supre todas as necessidades. O foco na fé, no crescimento espiritual e na retidão conduz naturalmente à prosperidade em todas as áreas. A verdadeira riqueza não se limita a bens materiais, mas também envolve paz interior, harmonia familiar, alegria genuína e a certeza de estar no caminho certo. A jornada rumo ao sucesso é feita de escolhas diárias e cada decisão pode aproximar ou afastar do destino desejado. O pensamento molda a realidade e quem cultiva uma mentalidade positiva e abundante encontra portas abertas onde antes havia muros.
O universo responde à energia que transmitimos e a combinação de fé, persistência e gratidão cria uma força magnética que atrai oportunidades, conexões e prosperidade. O sucesso não precisa ser buscado desesperadamente. Ele se manifesta de forma natural, quando se vive em alinhamento com os princípios corretos. Haverá momentos em que o progresso parecerá invisível e o esforço sem frutos imediatos. Nessas horas, a fé se torna ainda mais essencial. A paciência e a confiança no processo asseguram que cada passo dado hoje resultará em colheita abundante no futuro. A vida recompensa os que não desistem, os que permanecem firmes, mesmo quando não há sinais claros de avanço. A persistência transforma pequenas ações em grandes resultados, e quem insiste colhe os frutos da dedicação. Os desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades de crescer, aprender e se fortalecer. Cada obstáculo vencido traz uma nova lição, cada dificuldade superada amplia a capacidade de enfrentar outras maiores. O sucesso raramente surge na primeira tentativa. Os grandes realizadores da história foram aqueles que souberam levantar-se depois de cada queda. A vida não favorece os mais talentosos, mas os mais determinados. A persistência é o ingrediente secreto que transforma sonhos em realidade. O poder da gratidão está em mudar a forma como vemos a vida. Em vez de focar no que falta, a gratidão foca no que já existe, no que está ao redor e no que ainda pode ser construído. O simples ato de agradecer pelas pequenas coisas cria um efeito dominó que atrai ainda mais motivos para agradecer. Essa energia positiva é tão poderosa que muda a forma como enxergamos oportunidades e reagimos aos desafios. Gratidão é uma escolha diária que transforma de dentro para fora. A prosperidade não é destino final, mas um caminho contínuo de evolução. A cada dia, novas oportunidades surgem. Você, que é nosso ouvinte, sabe que estamos comentando ultimamente que nosso canal perdeu toda a monetização no YouTube. Isso significa que todas as entradas de recursos que o canal tinha foram retiradas pelo YouTube. Mesmo assim, estamos mantendo os vídeos diários, porque sabemos o quanto nosso conteúdo ajuda as pessoas. Caso você possa ajudar nosso canal, pode adquirir nosso livro digital, que está no primeiro comentário. Quando você compra o nosso livro, está ajudando o canal a se manter ativo e a pagar os editores que trabalham aqui. Se preferir, também é possível fazer uma doação via Pix, que estará no primeiro comentário fixado. Contamos com a sua ajuda. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Nossa missão continua. Portas se abrem e possibilidades aparecem. Quem mantém o coração conectado a Deus, a mente focada no progresso e a alma repleta de gratidão, experimenta a abundância em sua forma mais pura. Não há atalhos para uma vida próspera, mas existem princípios infalíveis que garantem que todo esforço valerá a pena. Cada jornada é única, mas as leis que regem o sucesso são universais. Fé inabalável, persistência incansável e gratidão genuína. Esses três pilares sustentam qualquer realização duradoura. Quando se tornam a base da vida, não há limites para o que pode ser alcançado. Prosperidade não é apenas acumular riquezas, mas viver com propósito, alegria e a certeza de que cada passo conduz a algo maior. Deus já preparou tudo, basta seguir firme e continuar avançando.